Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Alegria, alegria? Alegria. Alegria, meu querido amigo Léo, a todos que acompanham o podcast Mais Um abraço Fute. a todos já. Que satisfação, né? Mais uma terça-feira e... terça-feira especial, não só porque vai sair episódio novo do podcast Mais Fute, mas porque também começa as semifinais da Champions League, né, meus queridos? Não só da Champions League, como da Europa League. Conference League também vai começar e da também. Conference League. Rapaz, é tudo que tiver liga aí tá moendo no solto, viu? E aí, meu amigo? Como é? Moendo no solto? Moendo no solto. Tá aí, mais uma expressão Mais que eu uma não conheço. expressão. Nem eu conhecia, saiu agora assim. Que bom. Naturalmente. Desbravando novos conceitos e expressões. cotidianas e sociais. Perfeito. O podcast Mais Fute também é cultura, né, Ramon? Cultura plena. Aqui você aprende mais cultura do que você aprende cultura em certas disciplinas de certos cursos do... Peraí. Você vai se formar agora, você tá falando um negócio desse? Tô falando. Em alguns outros cursos. No curso de jornalismo, por exemplo, não. No curso de jornalismo você aprende muita cultura. Mas em outros cursos por aí você não aprende, não. Então errado fui eu em pensar no curso de jornalismo. Não é porque eu também soube aqui dar uma com certeza. uma malemolência na conversa, uma aliviada na conversa. Sabe o Zidane, quando a bola escapa um pouquinho, ele vai lá e faz o giro? Exato. Exato, você acabou de dar uma de Zidane. É a malemolência do brasileiro, né? Hein? Você costuma dar cabeçadas em pessoas? Não. Mas eu acho legal quando o cara faz, né? O Luiz Roberto... Luiz Roberto não, é O Kleber Machado. E o Caio Ribeiro ficou, impecável. Faço isso de vez em quando com minha namorada, ela fica puta da vida que eu tô aqui conversando, eu faço assim, ela... Você é idiota. Eu faço isso com o meu cachorro. Faço isso com o meu cachorro. O cachorro tá lá moscando, eu falo... Aí ele vai sair correndo também. Cachorro, fela da... Exatamente. Falando em cultura, obviamente a gente vai falar da cultura futebolística que é os times aqui da Paraíba. 13 fez uma partida espetacular contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, venceu a partida de virada. Eu acompanhei, eu vi os lances, os gols do Thiago Alagoano que deram a vitória ao 13. Já também na Série D tivemos o empate do Souza com o Iguatu, ficando ali no 0-0, nos preparativos para a Copa do Brasil. Obviamente, vamos falar desses dois jogos, também falar um pouquinho de Copa do Brasil sobre o Souza. Já na Série C, Ramon, teve empate, né? Teve empate do Belo contra a equipe do Caxias. Caxias tem sido uma equipe aí, de certa forma... uma pedra de tropeço, eu posso dizer assim, nos últimos anos no caminho do Botafogo, né? Sempre quando tem esse confronto, geralmente sai algum empate, uma partida mais difícil, mais feia, assim. Ponto positivo para o Belo, eu acho que, principalmente, o ressurgimento do Dudu desde o início da Série C, tá? O Dudu, a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, mas acho que é um ponto positivo para a torcida do Botafogo é ter esse jogador voltando a jogar um bom futebol. Exato. Ele que estava um pouco esquecido como o Assis Júnior, mas a gente vai falar sobre isso também, sobre esse empate, principalmente, o que significa isso, principalmente nesse início de Série C para o Botafogo, não é isso, Léo? Exatamente. Obviamente, como a gente já citou, vamos falar de Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência. Vamos dar a nossa análise, como vem essas equipes e também dar os nossos, obviamente, palpites maravilhosos. Exatamente. Palpites que... não de todo mal, né, Léo? Mas a gente, de vez em quando, a gente acerta, né? Exatamente. Todos esses assuntos, como você mesmo sabe, como você é um bom ouvinte do podcast Mais Fute, está dividido bonitinho aqui nas descrições, tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto nos diversos agregadores de podcasts. Está lá, tudo bonitinho, todos os links, tudo para você acompanhar, a minutagem certinha. Se você quer acompanhar só sobre o Botafogo, é só clicar lá no tempo certo. Só acompanhar a Liga dos Campeões, é só clicar no tempo certo. Não tem erro, não tem dificuldade. Podcast Mais Fute é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora! Olha, Ramon Araújo, vamos começar falando sobre a equipe assim que causou mais euforia nos seus torcedores nesse fim de semana. Posso fazer um breve comentário? Eu já sei o que você vai falar.
Eu só quero dizer que a equipe do 13, né, fechou para essa primeira partida. Não sei se você sabia disso, viu, Léo? Mas fechou com o patrocinador, o energético. Não sei se a bebida energética. Sim. Pau Erguido. Foi? Foi, Pau Erguido. Chegou com o patrocínio do Pau Erguido. Sim. E mostrou toda a potência dessa equipe, né, Léo? Eu acho que o único erro é que o Thiago Alagoano errou de status. Ele tinha que ser Thiago Maranhão. Poderia ser Thiago Maranhão. Porque o que o homem chegou duro pra partida. O quê? O cara simplesmente saiu do banco, meteu 2 gols. Incrível. O Thiago Alagoano foi muito bem no 13. E é bom a gente já ressaltar essa questão envolvendo o 13, porque era a primeira partida do Vaguinho Dias, novo treinador da equipe, e a gente já pôde ver um pouquinho desse cenário, né? A gente já viu uma equipe do 13 com um faro ofensivo, né? Acho que o adversário também imprimiu muitas dificuldades. A equipe do Santa Cruz é uma equipe bem treinada, é uma equipe bem organizada dentro de campo. Não à toa que fez 2-0 no primeiro tempo. Jogou, e no geral mesmo, jogou melhor que o 13, tá? Eu acho que se alguém tivesse que vencer, assim, pela justiça, né, seria o Santa Cruz, pela partida que jogou. Mas, obviamente, o 13 foi mais eficiente e levou a vitória. O 13, ele mostrou algumas novas tendências, né? A gente viu o Thiaguinho agora um pouco mais deslocado pelas extremidades do campo. A gente já viu um pouco mais de movimentação no meio-campo. A gente viu um time um pouco mais ofensivo do que o William de Matia. O William de Matia, na verdade, é um treinador bastante equilibrado. Ele conseguia manter os seus jogadores ali atrás quando fosse necessário, avançar quando fosse preciso. E a gente viu essa equipe do Vaguinho Dias de trocação com Santa Cruz. Foi por isso que a partida teve 7 gols, foi um jogo movimentado, porque o Santa Cruz dava espaço, jogava em linha alta, e o 13 também insistia. Jogava, procurava opções. No começo do primeiro tempo, eu acho que um dos principais erros foi não ter conseguido sair dessa pressão do Santa Cruz e tentou muitas bolas enfiadas, né? Só que a linha defensiva do Santa Cruz estava moendo os atacantes. Não à toa que teve uns 7 impedimentos no primeiro tempo. Depois o 13 sempre conseguiu ali de alguma forma manter um pouco mais a partida no segundo tempo. Obviamente o gol do 2-1 foi muito importante porque ele surgiu ali inesperadamente e foi muito importante para a partida, né? O que você achou dessa partida do 13? Então, importantíssimo porque semana passada, né, a gente até postou um vídeo no nosso queridíssimo Instagram e no TikTok do Podcast Mais Fute, falando de como chegaria o 13 para essa Série D, que era uma incógnita porque a equipe ela termina o Campeonato Paraibano, né, com a melhor campanha do campeonato, e aí perde o seu treinador, perde parte do elenco, jogadores importantes como o Will Viana, como o Edmundo, né? E isso criou essa interrogação de como ia chegar o 13 para essa partida. E eu acho que demorou até mesmo para o próprio 13 entender o jogo, chegar para a partida, assim, entrar mesmo na partida. O 2-0 no primeiro momento, eu acho que até mesmo para os torcedores que estavam acompanhando, foi até desesperador, porque eu acho que ninguém espera que a equipe, logo no início, na primeira partida, apesar de ter sido fora de casa, mas logo de cara já saia assim perdendo com 2-0. É bom destacar que foi 2 gols de Everton Cabaré. Paraibano, viu? Que nome maravilhoso. Ele é paraibano, já jogou no Atlético de Cajazeiras. Olha aí. E é um paraibano aí que jogou ali a segunda divisão, nunca teve oportunidade de jogar a primeira. E é um jogador jovem, viu? Ele tem 23 anos. Importante destacar que ele fez uma putaria em campo, né? Foi. O que ele fez em campo foi putaria. O grande Everton Cabaré. Com certeza. Mas, infelizmente, não foi o suficiente, né? Não foi. Até porque esse que é o ponto positivo que você mesmo destacou, Léo. A equipe do 13 é uma equipe de trocação. E não sei se essa vai ser a proposta do Vaguinho até pro final da Série D. Mas eu acredito que tem muita coisa para consertar, principalmente na parte defensiva da equipe. Muitas críticas, inclusive, por parte de alguns torcedores ao sistema defensivo. Eu acho que é aí que vai precisar bastante atenção de correção. Mas o ponto positivo, sem sombra de dúvida nenhuma, é o poderio de ataque da equipe do 13. Uma equipe que sai perdendo por 2-0 e tem a capacidade de virar o jogo, ainda marcar 4 gols. E isso tem que se destacar.
E esse poderio de fogo, a contratação do Alagoano é extremamente importante também, porque é um cara que com certeza vai marcar muitos gols com a camisa do 13 nessa Série D. E acho que de positivo tem que destacar isso, o poderio de fogo do 13, mas também a capacidade de reação. Uma equipe que mostrou que, apesar de estar atrás do placar, mostrou que tinha condições, que tinha a mentalidade forte para conseguir virar essa partida. E aí, como eu falo, se tem uma equipe com um histórico forte na competição, na Série D, essa equipe é a equipe do 13. Exatamente. É uma equipe que conhece muito bem esse tipo de competição e tem muitos jogadores no elenco atual que também conhecem, disputam campeonatos de altíssimo nível, e aí isso ajuda também bastante a equipe do 13 para o desenvolvimento ao longo do campeonato. Primeira partida, estreia, se for fazer um saldo, extremamente positivo. Acho que se a gente fosse até mesmo, sei lá, colocar alguma porcentagem de quão positivo foi isso aí, acho que a gente poderia deixar na casa dos 80%, que tava bom demais pro torcedor. Olha, acho que se for eu vou discordar um pouquinho de você. Você tá sendo bem positivo. Eu também considero positivo, mas eu botaria um 65 ali, sabe? Acho que tem algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas e também enxergar essa equipe em outros cenários. Bom, destacar, obviamente, que está no começo da campanha. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E também é bom ressaltar que os próximos jogos do 13 também são muito complicados. Souza em casa, Maracanã fora de casa, depois enfrenta o Iguatu em casa, que aí eu acho que já é um pouco mais tranquilo, mas também o Iguatu é uma equipe muito complicada. É bom ver essas partidas, né? Principalmente porque são dois dos adversários muito difíceis, que é Souza e Maracanã. Então, o 13 ainda acho que pode evoluir muito mais. Eu acho que muito das críticas direcionadas aos defensores do 13 na partida, acho que equivale muito ao próprio estilo de jogo que foi implementado na partida, de as equipes realmente de trocação, entendeu? Então isso acaba fazendo com que às vezes a linha defensiva se desmonte, né, com a aproximação de jogadores, assim, a troca de passes, e também esse jogo mais intenso faz com que os defensores fiquem ali à mercê, obviamente. Foram 7 gols na partida. Mas também acho que a pressão do adversário também atrapalhou muito o desempenho dos jogadores. Eu acho que é muito cedo ainda para falar, falta isso, falta aquilo. É bom a gente, pelo menos, enxergar essa equipe se moldando, né? Eu acho que o importante foi que teve uma característica. Obviamente a gente vai ver, principalmente no jogo contra o Souza, que vai ser muito importante até para delimitar o que pode ou não acontecer nessa equipe do 13, né, Ramon? Exatamente. E, inclusive, outro ponto positivo, que é uma coisa que a gente sempre destaca, que é importante, principalmente nessa fase inicial da Série D, é você pontuar fora de casa. Muito. E aí o 13 estreia fora de casa com uma vitória. Isso para a primeira fase da Série D, assim, é perfeito. Quanto mais pontos as equipes somarem fora de casa, mais importante vai ser para a classificação no final de tudo. Exatamente. Agora, falando sobre o outro time da Série D, vamos falar do Souza. Souza empatou com o Iguatu em 0-0 no Marizão. Uma partida antes do jogo da Copa do Brasil e basicamente essa é a informação que você precisa para saber do jogo. Foi a partida antes da Copa do Brasil, ou seja, um jogo pouco intenso, um jogo onde o Souza teve algumas alterações na escalação. A gente pôde ver um Iranilson jogando de meia, né? Enquanto o Douglas se machucou, né? Também tá fora da partida contra o Bragantino. E tem agora o Douglas Dias vai assumir essa função, um jogador que chegou recentemente para essa Série D. Mas no geral, também a gente viu obviamente o Aruá, que não entrou nos titulares da partida, ele entrou ao longo do jogo. E também é bom e interessante a gente ver como que tá essa equipe do Souza, porque não só vai enfrentar um jogo complicado contra o Bragantino, mas também precisa cuidar para essa Série D. E aí, Ramon, acho que eu já vou entrar num tópico assim. Eu não gostei muito dessa partida do Souza, porque acho que faltou um pouquinho aí de planejamento, porque a Série D é prioridade da equipe. Só que também a Copa do Brasil é algo que chama muita atenção. Sim. Eu confesso pra você, eu não trocaria uma vitória dentro de casa na Série D por essa partida da Copa do Brasil. Até porque, né, Léo, tiveram, acho que basicamente 2 semanas de descanso os jogadores. Eu acho que não era o momento de poupar alguns atletas, não. Acho que não. Acho que também não era momento de poupar até mesmo intensidade. Uma característica que nós temos do Souza jogando no Marizão é a intensidade da equipe, e algo que ficou faltando dessa vez. E aí cabe sim essa crítica, porque até que ponto vale a pena você
colocar todas as forças voltadas para uma competição que a gente sabe que é muito difícil do Souza ganhar, principalmente porque existem equipes muito mais fortes, inclusive o próprio Bragantino, né? É uma equipe hoje, no momento atual, extremamente voando ali no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, um dos líderes, né? Então, assim, vale a pena você ponderar. Pô, será que o Souza já não fez muito na competição? Claro, dá para chegar mais longe, dá para acreditar, dá, mas a que ponto vale você sacrificar, talvez, bons resultados na competição que é mais importante para o Souza no ano, que é a Série D, à custa de uma Copa do Brasil, que é muito mais difícil de conseguir conquistar algo ali. E, obviamente, isso é uma questão, assim, que é de conversa, né, obviamente. A gente tá pontuando, mas também a gente entende, né? Acho que é bom destacar, a gente entende, de fato, Sim. essa questão de interesse maior pela Copa do Brasil. Obviamente, é uma competição inédita, a chance de um dinheiro muito grande, uma movimentação muito grande na cidade, um jogo muito importante para a história do clube. Mas, obviamente, a gente tem que pensar na realidade atual. E a realidade atual é de Série D. E na minha visão, acho que Ramon também, né, como ele falou, a equipe do Souza deveria ter colocado como prioridade a partida contra o Iguatu, não contra o Bragantino. Porque a Série D é mais importante. Mas, obviamente, ainda dá tempo de ir atrás, ainda dá tempo de buscar resultado. Só fica a questão no próximo jogo. Quando o Bragantino for enfrentar... Quando o Souza for jogar lá em Bragança Paulista, o jogo anterior vai ser contra o Santa Cruz de Natal. Então, fica aí o questionamento. Será que essa equipe também vai se poupar nesse jogo? Perder a chance de ganhar mais 3 pontos? Né? Imagine se o Souza classifica para as oitavas. Aí vão ser mais 2 jogos sem se importar. Esse é o tipo de perigo que a gente está querendo pontuar aqui. Porque a equipe do Souza ainda deve manter a Série D como prioridade. Perfeito, Léo. Acho que é isso. Apesar dos pesares, houve muita revolta por parte do treinador do Souza na partida, né? O Chardong reclamou bastante da arbitragem. A arbitragem, inclusive, aqui no Brasil tem sido uma pauta recorrente. Muito, muito grande. Vamos escutar aí... Desde sempre, né? Exato. Vamos escutar aí o que falou o grande professor Paulo César Chardong sobre a partida e sobre a arbitragem do jogo. É um jogo onde muitas faltas, o adversário segurou o nosso em cima de faltas, em cima de segurar o jogo, a arbitragem deu cartão amarelo politicamente, ele sempre escolhia quem não tinha cartão do time deles. Nós temos 3 que são da Federação Paraibana. O Bandeira, que estava aqui desse lado, foi o que falhou no jogo ano passado, do acesso. E o erro ficou muito escancarado, todo mundo viu as imagens depois. Pô, aí ele vem aqui, politiqueiro pra caramba, politiqueiro, né? Não tem muito o que falar não. E aí tem uma situação que o jogador deles dá uma entrada criminosa, igual deu aqui, chamaram para me dar cartão. Então não adianta, é politiqueiro. Eu acho que a federação tem que olhar as coisas aí e aprender a respeitar um pouquinho mais o Souza. O Souza é representante da Paraíba nas competições nacionais. Se não respeitar, a partir de agora, eu também não respeito mais. Eu não aguento mais esse tipo de abordagem politiqueira que está tendo arbitragem aqui. Aí, bastante revoltado, professor Chardong. Eu entendo a revolta dele, mas eu gostaria de ter tido uma posição dele sobre a partida em si, né? Do que o Souza jogou e não necessariamente da posição de arbitragem, que obviamente a gente sabe que é muito complicado, mas também muitas vezes soa como desculpa, né? Então, esse que é o problema, né? Em situações como essa é que fica mais pesado ainda. Opa, tá bem de saúde, viu, Amor Araújo? Tô só, como diria... Casca de barro. Não, também, mas como diria o saudoso Anacleto Reinaldo, tô só o bagaço que a porca chupa. Então vamos mudar de assunto, Ramon Araújo? Embora. Vamos mudar de assunto. Vamos falar dele, Ramon Araújo, do Beludo. Do Belo. A gente teve uma sorte muito grande de não ter conseguido, né? Foi feito foda. Essa aí foi a foda. Credencial a tempo. A gente perdeu a oportunidade de estar lá no Almeidão. Mas quer dizer, a gente não perdeu nada, porque tava uma chuva. Foi, chuva da peste, chuva, aguaceiro grande, os jornalistas de guarda-chuva.
E eu não tenho, pô. Assim, eu tenho até um guarda-chuva, mas, pô... Eu também não tenho um guarda-chuva. Você assistir um jogo com um guarda-chuva preto, tamanho do mundo... Eu sou paulista, atrás então... do gol, pô, é foda, pô. Não, eu sou paulista, então... A gente podia realmente personalizar o guarda-chuva, né? Botar uma coisa do Mais Fute. Caramba, seria muito né? foda. Botar uma mensagem, sabe? A gente tem que comprar uma capa verde, pô. Com a logo do Mais Fute, pô, nas costas. Com certeza. Assim. A gente tem que chamar a atenção da transmissão esportiva, né? De alguma maneira. Nem que seja com guarda-chuva, até mesmo com um grande balão. Tem alguns nossos companheiros, né, jornalistas, que às vezes chamam a atenção de outra forma, que é comemorando o gol. Aí você pegou na ferida, viu? É verdade, amigo. Se jornalista é pra ser imparcial, rapaz... Aqui na Paraíba não é terreno de imparcialidade, não, viu? Não, meu amigo. Aqui, aquele golzinho ali atrás do adversário, meu amigo, ali é beludo demais. Cada história que você escuta. Não só ali, beludo. Quando o 13 jogou lá, era 13. Não, o do 13 foi imoral. O do 13 era todo mundo mesmo. Era impressionante. Não, era tão grande que não tinha nem repórter do outro time. Inclusive, detalhe interessante. Eu acho que os únicos que não comemoravam os gols... Lá na partida de Serra Branca e 13 foi a gente, né? Assim, comemorava os gols ou os lances, né? Lamentavam os lances. É porque também é engraçado, os assessores de imprensa que ficam atrás também, eles chamam a atenção. Pô, ali também, é verdade. Eles que pulam, geralmente você vê alguém pulando, é eles. Então eles podem. Exato. Falando do Botafogo da Paraíba, o jogo contra o Caxias foi muito interessante para perceber algumas modificações táticas em comparação com o duelo anterior contra o Floresta. Botafogo dessa vez veio com uma formação já modificada, né? O Will Viana entrando em campo, ali jogando pelo lado direito. A gente viu o Gabriel Dias pelo lado esquerdo. E Gabriel Lima, não? Gabriel Lima, desculpa. Gabriel Lima jogando pelo lado esquerdo. E ali a gente também viu o Evandro novamente em campo. As movimentações que eu pude perceber é que no primeiro tempo o Lennon ficou mais contido, para que o Will Viana ocupasse aquele espaço. Em contrapartida, no outro lado, em muitos momentos, o Gabriel Lima... Gabriel Lima, né? Isso. Eu sempre confundo. Eu lembro que no ano passado tinha Wesley Dia e Wesley Matos. Nossa Senhora. Ave Maria, ali era foda. O Gabriel Lima, ele, em muitos momentos, ele tava dando amplitude pelo lado esquerdo, mas também em muitos momentos ele ocupava esse espaço do meio. Muitas vezes porque o Bruno Leite, ele entrava, né, fazia essas infiltrações dali para ocupar quase que o mesmo espaço com o Pipico, ou até mesmo para construir e criar a jogada de trás. Quando o Gabriel Lima avançava, o Evandro ocupava um pouquinho daquele espaço, fazendo amplitude junto com o Will Viana, né? O Bruno Leite ocupava aquele setor mais pelo lado direito. Às vezes a gente viu também o Edmundo aparecendo mais vezes, como a gente está acostumado a ver ele no 13, e o Thalisson ficou ali na cabeça de área, né? Não, interessante destacar até isso, né? Hoje o Botafogo não joga com cabeça de área oficial, assim, vamos dizer assim, aquele tradicional camisa 5, né? Acho bom. São dois volantes mais de saída, tanto e são o Thalisson, dois volantes rápidos. Exato, tanto que eles podem fazer essa transição, eles podem jogar em velocidade. Que inclusive o próprio Edmundo geralmente é um jogador que pisa bastante na área, né? Então muito. Assim, ele pisou bastante na área, assim, na partida. Eu acho que o único detalhe que eu ressalto aqui da partida do Botafogo eu acredito que faltou um pouquinho de criatividade, porque em muitos momentos o Botafogo, quando estava para chegar no último terço de campo, parecia que não sabia o que fazer com a bola. Às vezes os jogadores estavam muito aglutinados, faltou um pouco mais de espaço, de criar jogadas ali próximo à linha de fundo, faltou um pouquinho mais de movimentação nessa parte. E eu ressalto isso porque o Botafogo tentou muitas finalizações de média distância ali. Ele se via complicado e ia lá e chutava pro gol. Esse é o único ponto que eu ressalto do Botafogo. É bom destacar que essa partida também foi um pouco de pouca intensidade. Obviamente o Caxias não foi uma equipe que, pelo menos no primeiro tempo, requeriu um pouco mais de intensidade do Botafogo, então o Botafogo manteve um jogo mais ameno. Mas também faltou essa intensidade, porque se o Botafogo pressionasse mais, se o Botafogo tirasse um pouquinho mais de espaço do Caxias, acho que o Botafogo poderia ter feito já um resultado no primeiro tempo, porque foi uma boa partida até ali. Acho que, obviamente, faltou a criatividade, faltou a finalização, aquela finalização, puxa, quase que entrou. Não teve isso, né? Acho que, e no segundo tempo a gente viu que o Caxias voltou diferente. E aí o Belo tomou um gol.
Tomou o gol e assim, teve essa questão também da entrada aí que eu volto a destacar. Esse ressurgimento do Dudu como um grande jogador, assim... Entrando no segundo tempo, né? Um jogador importante, exato. Jogador importante na equipe do Botafogo. E isso foi até uma coisa que o próprio Evaristo Pisa destacou ao longo da semana, né? Que ele tinha 3 jogadores ali... Você sabe me dizer se foi o Leno que cruzou pro Dudu? Rapaz, eu acho que foi. Eu não tô lembrado agora E exatamente. É bom destacar essa mudança no segundo tempo. O Leno, ele teve mais liberdade, porque o Will Viana, no começo da etapa, ele entrou mais pra grande área e depois ele foi substituído pelo Dudu. Eu acho interessante colocar o Dudu em campo, né? Porque o Dudu é um jogador que tem um pouco mais de qualidade do passe, ele pode ajudar nessa criatividade, enquanto o Leno pode ocupar aquele setor, Sim. dando amplitude pelo lado direito. Então eu acho que o Dudu ele pode ser uma peça muito importante nesse funcionamento do meio campo. Não, e aí é que tá, né? Acho que talvez uma posição... eu sempre entendia o Dudu como um bom jogador. Sempre vi o Dudu como um bom jogador. O que eu observava era que o Dudu não estava atuando na posição ideal para ele. Ele estava jogando muito como ponta e eu acho que talvez ele goste, ele se fez no futebol jogando como ponta, mas que em outras partidas que a gente acompanhou do Dudu, até mesmo no Campeonato Paraibano, no Copa do Nordeste, o Dudu rendeu jogando muito mais, jogando por dentro. Sim. E aí é que vem esse destaque, o próprio Evaristo Pisa disse que ele tem 3 jogadores ali que fazem uma função, né, de criação, os meias ofensivos, né, os tradicionais meias ofensivos, que ele tinha que saber dar oportunidade, né, saber utilizar esses jogadores dentro do elenco, que era justamente, se eu não me engano, foi Bruno Leite, Varley e o Dudu. E assim, Ele Dudu falou que queria usar os 3. Exato. E aí você vê que o Bruno Leite, por exemplo, na outra partida, nas últimas partidas, na verdade, já vem respondendo bastante, né? Ali fazendo gols. O próprio Dudu agora também tem crescido bastante. E isso é importante pro Botafogo, você ter essas peças no elenco, até mesmo para que numa situação como essa, onde a equipe precise, às vezes, sair do zero do placar, você tem uma opção no banco que pode entrar e fazer a diferença. E o Dudu mostrou isso e o Dudu mostra essa capacidade. É um jogador tecnicamente muito bom, tem uma capacidade de finalização também muito boa, né? Um jogador alto que pode também estar ajudando, corre bastante, muito rápido, então tudo isso agrega bastante. Então eu acho que isso é um ponto extremamente positivo para o Botafogo, você poder contar e você ter esse jogador voltando a render dentro do clube, que é um jogador importante, inclusive identificado, é paraibano, né? É um jogador criado aqui, tem suas raízes no Botafogo, torcedor do Belo. Então é um jogador que entende essa camisa, que entende as dores do torcedor e que sempre vai entrar em campo querendo dar o seu máximo e lutar pela torcida, porque ele também é torcedor. Então isso é um ponto muito positivo. Acho também assim, principalmente para o restante da temporada, saber que jogadores também estão recuperando seu futebol, estão voltando a jogar o futebol que conseguem realmente desenvolver. E que a gente sabe que nessa reta final, por exemplo, do Paraibano, o próprio Dudu tinha sido um jogador esquecido. Tinha sido um jogador basicamente abandonado pelo Moacir Júnior, não entrava em campo, né? E é muito bom ver isso como uma realidade, o Dudu voltando a jogar bola. Acho que isso é muito bom e isso faz bem pro Botafogo. E lembrando um pouco do trabalho do Christian de Souza, a gente tinha o Dudu como titular junto com o Jean Silva. E é interessante pensar nessas características, porque os dois são jogadores e pontas, né, ali na posição, na escalação, eles são pontas que têm uma capacidade criativa muito boa. O Jean Silva era um jogador que cruzava muitas bolas na área. Fazia muita tabela com o Leno, né? Fazia muitas jogadas ali e era um jogador de criação, mas quando chegava na hora de finalizar, ele tinha dificuldade. E aí que entra o começo lá daquelas partidas lá contra o Potiguar, contra a Juazeirense, a Jacuipense ou foi Jacuipense. Jacuipense, né? Nessas primeiras partidas não tinha Pipico pra finalizar, pra botar pra dentro. Exatamente. E aí a gente vê como essa construção. Eu pelo menos, gostava muito do trabalho do Christian de Souza e tinha muitas movimentações ofensivas. Eu acho que o Evaristo Pisa pode estar encontrando esse mesmo caminho. Eu sinto pena um pouquinho que eu sinto que o Bruno Cardoso poderia estar nesse time aqui. Eu acho que ele seria uma peça muito importante para justamente fazer esse balanço com o Leno. Enquanto ele ficava mais preso, o Leno poderia ficar mais livre, né? Enquanto um jogador pela ponta esquerda pudesse ficar com a posição. E aí eu acho que o Will Viana poderia, né, aproveitar esse espaço. Eu não sei se o Will Viana tem a mesma capacidade, eu acredito que sim, porque é um grande jogador, de jogar
assim, da mesma maneira que ele joga do lado direito, jogar do lado esquerdo. Sim. Porque aí poderia jogar o Will Viana e Dudu mais centralizado junto com o Bruno Leite. Sim. Edmundo e Thalisson com o Pipico e o Lennon fazendo esse corredor. É uma opção. É uma opção extremamente interessante que, claro, a gente também pode ver isso acontecer. Exatamente. Então, é interessante ver esses meandros, né? E agora, o Botafogo, ele passa por um momento que, assim, é um pouquinho chato, né? Porque vai enfrentar o Remo agora em casa, 2 jogos em casa, então precisa, né? Precisa pontuar. Precisa mostrar pra sua torcida que o trabalho começou, que a realidade tá nova, né? Mas também, logo depois, vai enfrentar o Volta Redonda fora de casa. Carrasco do ano passado. É duro. O Volta Redonda venceu 2 jogos contra o Botafogo. A primeira derrota, se não me engano, no ano passado, na Série C do Botafogo, foi contra o Volta Redonda. Exato, e perdeu na segunda fase. E perdeu na segunda fase, se não me engano, as 2 partidas, né? Acho que foi lá e cá. É, porque a gente tava lá quando jogou o Volta Redonda. Exato. E o São José foi uma das equipes também que o Botafogo teve... Chegou na outra fase. Passou um sufoco da Prelo na primeira fase, se não me engano, o jogo foi 1-1. Sim, foi empate, foi um negócio assim. Foi no Almeidão. Foi. E assim, também é outra equipe aí que o Botafogo tem tido dificuldade para vencer nas últimas oportunidades. E esse é o momento que o Botafogo vive. É pressão, né? A gente, na transmissão do nosso futebol, o comentarista, o Ellison Silva, ele falou sobre justamente essa questão, que a torcida talvez não tenha vaiado justamente pela consideração que tinha pelo Evaristo Pisa, que ainda tem com o Evaristo Pisa. Caso contrário, se fosse um Christian de Souza, um Martins da vida, era pau. O quê? Pelo amor de Deus. O Christian de Souza, acho que no primeiro jogo, gente. No primeiro jogo teve vaia. Foi burro, né? Foi chamado de burro, porque, se não me engano, foi um segundo jogo que Jean Silva tava voando em campo. E aí o Dudu já tinha ido mal a primeira partida. E aí no segundo jogo, o Dudu e o Jean Silva eram titular, os dois. E aí a torcida, o Dudu tava muito mal na partida, a torcida pedindo a entrada do Kiko. E aí, salvo engano, acho que o Kiko entra, mas o Kiko entra no lugar do Jean Silva. Sim. E aí a torcida ficou maluca. Puta da vida. Sim, foi contra o Potiguar. Foi alguma coisa assim. Foi. E acho que é isso, né? Acho que o Botafogo ele tem essa urgência, né? Então, vamos ver como vai ser essa partida contra o Remo. Eu e o Ramon vai fazer a credencial. Né? Dessa vez a gente vai estar lá, né? A gente não vai pode esquecer, faltar, pelo amor de Deus. É isso, né, Ramon? Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Ai, Ramon Araújo. Falar de Champions League. Isso aí é maravilhoso. Obviamente, a gente vai falar das 3 competições europeias, mas a gente vai dar um foco maior, obviamente, à Champions League. Não só porque o interesse público é maior, mas também porque a gente sabe mais da Champions League do que da Conference, né? Ou você, Ramon Araújo, pode me falar como que tá o Olympiacos nessa temporada. Então, o Rodilindo, né, tá comendo bola lá no Olympiacos. É a única informação que a gente tem. Não, se o Cava soltasse, não, mas o Rames tá jogando muito. Não, é porque o Clube Bruges, ele tem um esquema tático de 3-5-2. Não, mas se o Cava soltasse uma dessa. Não, o Rames tá jogando muito no Olympiacos. Não, Gustavo Scarpa. Também. O Rafinha. Não, o Marcelo, tá ligado? Não, o Clube Bruges, quando tinha o Lukaku, sabe? Eu não sei nem se o Lukaku jogou no Clube Bruges, eu só falei 2 belgas. Vamos falar de Champions League. Primeiramente, você que tá acompanhando esse episódio, você vai ouvir já depois de Real Madrid e Bayern de Munique. Então conta pra gente aí nas redes sociais do Podcast Mais Fute como foi essa partida, o que você achou. Porque a gente acha que vai ser um espetáculo, né, Ramon Araújo? Vai ser fantástico. Fale um pouquinho sobre as duas equipes. Não, se podemos falar que de um lado vai sair o favorito para a final, é dessa partida, né? Acho que do outro lado, apesar da gente ter 2 equipes também muito fortes, que é o Borussia e também o PSG, principalmente também eu digo PSG porque o ano do Mbappé tá realmente incrível, mas eu acho que se a gente for falar realmente de força, de equipe, a gente sabe que está do lado dessa partida, que é Real Madrid e Bayern de Munique, que geralmente sempre fazem confrontos maravilhosos na Champions League. Nunca vi uma semifinal ou quartas de final entre Bayern de Munique e Real Madrid que não tenha sido 2 partidaças. 2 gigantões também, né? São 2 das maiores equipes da Europa, né? De um lado a gente tem o Real Madrid, que é o grande, a grande realeza, vamos dizer assim, né? O grande rei da Champions. E nós temos o Bayern, que é um daqueles aspirantes a
a se tornar, né? Acho que a segunda maior equipe da Europa, podemos dizer assim, né? Porque o Milan hoje em dia está meio enterrado. Dificilmente vai voltar a ganhar uma Champions num futuro próximo. Não, assim, eu acho enterrado é de um pouco demais, mas não vive o grande momento que tinha. E aí você tem o Bayern de Munique com 6 títulos já. Você tem o Liverpool com 6 títulos, mas o Liverpool também agora, com essa mudança aí do Klopp saindo, talvez vai passar por um processo de reconstrução. E assim, o Bayern de Munique, acho que das equipes europeias, é a que está mais próxima, né? Real Madrid aí com 14 títulos, o Bayern com 6. Mas é uma das equipes assim que tem esse poderio e tem essa tradição na Champions League, né? Sim, é a equipe que... É bom ressaltar que o Bayern de Munique, na Alemanha, tem muito dessas conversas sobre questões relacionadas a empresas gerindo futebol, sobre o investimento, né? Diferente da Inglaterra, que se você aparecer com dinheiro lá, eles te abraçam. Na Alemanha não tem isso, né? Não à toa que o Leipzig é uma equipe bastante criticada, odiada por rivais. Não à toa que a Red Bull não conseguiu colocar o nome Red Bull no Leipzig. Exato. É RB, mas é de Rosenball, não é de Red Bull, porque a Red Bull não conseguiu colocar o nome, porque existe uma regra no futebol alemão que a equipe não pode doar e mudar o nome assim tão fácil, assim, tem que ter uns trâmites muito mais complexos. E é bom ressaltar que o Bayern de Munique é uma equipe do estado da Bavária, que é um dos estados mais ricos aí da Alemanha. Então é um time que tem muito poderio financeiro e sempre vai não só tirar e minimizar os esforços locais, seja reforços de Bayer Leverkusen, seja de reforços de Borussia Dortmund, seja de Schalke 04, o Bayern sempre vai conseguir se colocar no topo da Alemanha e, obviamente, em consequência, no topo da Europa. Essa temporada do Bayern é muito interessante pensar porque ela foi completamente ofuscada pelo Bayer Leverkusen. Mas eu sempre pontuei isso aqui, inclusive no podcast Mais Fute, quando a gente falou anteriormente de Champions League, o Bayern de Munique sempre manteve uma temporada de alto nível. Sim. Não à toa que a pontuação desse ano é superior à do ano passado, que foi campeão. Obviamente, no ano passado era para ter perdido, mas é que o Borussia deu uma pipocada grandiosa. E é interessante que essa temporada do Bayern está muito boa. O Harry Kane faz uma temporada muito boa. A questão é envolvendo questões interiores do clube, né? Discussão com o treinador com relação ruim, o Tuchel não tá mantendo uma boa relação com os jogadores, possibilidade do Kimmich sair já nessa próxima janela, confusão nos bastidores, Oliver Kahn, executivo de futebol com presidente, enfim, tá uma loucura nesse quesito no Bayern e principalmente ressaltou com alguns tropeços que teve, né, na Bundesliga, na Copa da Alemanha, mas a Champions League está sendo um alento para essa equipe, né? Conseguiu eliminar o Arsenal, que é um dos queridinhos da Europa, um dos grandes trabalhos do Arteta. E, na minha opinião, Ramon Araújo, vem muito forte. Não, vem muito forte, até porque, como a gente fala, né, Eu diria Léo? não. Eu acho que o Bayern de Munique vai pra final. Não acho não. Vou discordar de você nesse ponto, mas... Como é que vê o Real Madrid, então? Então, assim, só pra fazer um comentário sobre o Bayern, é justamente isso. Às vezes uma temporada brilhante de uma equipe acaba ofuscando uma temporada muito boa de outra, Exato. né? É como aconteceu por diversas vezes, por exemplo, na Premier League, né? Como aconteceu com o Botafogo. Também, mas assim, eu falo, por exemplo, da Premier League, que inúmeras vezes o City foi campeão da Premier League, ofuscando a temporada do Liverpool inúmeras vezes. De 91 pontos. Teve uma que o City foi campeão com... 92 pontos. Não, teve uma outra que foi em 99, se não me engano, e o Liverpool 98. Sim, foi. Assim, coisas absurdas, assim, que aconteceu, mas que, tipo, acaba ofuscando, quando a equipe vai muito bem, acaba ofuscando e tirando, às vezes, o brilho de um trabalho de outra equipe. Mas, falando agora de Real Madrid, o Real Madrid chega para essa final, meus amigos, assim... Mas assim, não é com o patrocínio só do pau erguido. É também com o patrocínio da casa na verdade, perdão, da casa de investimentos, né? Paulo Latejano. Você tem também quem mais? Tem, além do pau erguido, tem Paulo Latejano. Você tem todos os patrocinadores que você imaginar nesse aspecto, entendeu, Leonardo Abrantes? Nomes também, né? Exato. Jacinto. Exato também. Aquele, como é que é
Como é que é? Rapaz, me esqueci agora. É o quê? É Kikozinho lindo. Também. Ah, sim, o branco. É, exato. Não, aí vocês estão indo para outros caminhos. Mas, enfim, falando de Real Madrid, chega gigante porque tirou o grande favorito dessa competição. Também. Bem lembrado do Marcelo Gomes, o Tomás Urbano. Exato. Essa aí é a casa de como é que se diz? Casa de aposta? Não, de equipamentos, né? Para veículos automotores, né? Como é? Tomás Turbano, né? Turbando o veículo. Nossa senhora. Não é? Aí você foi longe, né? Mas, Real Madrid ou Real Madrid, Ramon? Mas falando de Real Madrid, porra. Hein? O Real Madrid tira o favorito para a competição, que é o atual campeão, que é o Manchester City. O Real Madrid hoje é líder com 14 pontos de vantagem em cima do Barcelona na La Liga. Possui 2 dos melhores jogadores atualmente do futebol. 2 jogadores, eu vou arriscar até 3 candidatos ao prêmio de bola de ouro. Calma. Digo até 3, porque eu incluo aí também o próprio Rodrigo nessa disputa, porque a temporada do Rodrigo é muito boa, é ofuscada também pela temporada do Vini e do Bellingham, mas a depender, se o Rodrigo se manter decisivo como foi contra o Manchester City até o final da Champions, olhe lá se ele não entra nessa briga também. Olhe lá. Não duvido. Não duvido. Mas é importante destacar que, além de tudo isso, é o Real Madrid. Estamos falando de Real Madrid. E quando o Real Madrid geralmente chega nas semifinais, meu amigo, é muito difícil do Real Madrid não chegar às finais da Champions League. É uma equipe extremamente experiente. E eu digo isso porque existe ainda nesse plantel do Real Madrid jogadores que são habituados a disputar essa competição e ganhar essa competição ano após ano, só pra gente ter uma ideia. Não só essa competição, como vários títulos. Exato. Só pra gente ter uma ideia desse time titular do Real Madrid, apenas o time titular, apenas o Bellingham, que chegou agora. Exato, não é campeão da Champions. E assim, se a gente considerar o Tchouaméni também um titular, o Tchouaméni também ainda não é campeão da Champions, né? Fora os satélites, né? Nacho, Lucas Vazquez. Então, mas esses aí, ó, pelo amor de Deus, né? A gente não precisa nem falar quantas Champions esses caras ganharam. O próprio Vini e o Rodrigo já chegaram basicamente sendo campeões aí no Real Madrid. Então, é uma equipe extremamente calejada e, claro, eu coloco ela como favorita por conta de todos esses contextos, né? Não tem como. Tirou o favorito, é o próprio Real Madrid, faz uma temporada em La Liga simplesmente fenomenal. E aí, todos esses aspectos eu acho que colocam a equipe como uma das grandes favoritas, se não a grande favorita para o título da competição. Eu vou ser contra você, eu acredito no Bayern. Pois bem. Tem alguma coisa aqui me contando, um diabinho aqui do lado, me falando Bayern. E eu vou acreditar nele, viu? Acredite. Eu vou apostar no Bayern. Já diria a música, quem acredita sempre alcança. Com certeza. Já no outro confronto, que é o lado B, eu diria, da Champions League, que é PSG e Borussia Dortmund. Vou falar um pouquinho do Borussia Dortmund. Ele teve uma jornada interessante nessa Champions League porque ele pegou adversários que não estão badalados, mas que são adversários complicados. O PSV nas oitavas de final foi um duelo muito interessante. O PSV tem um dos melhores trabalhos recentemente, eu diria, da Europa atualmente. Provavelmente vai ser campeão holandês, vem de vários sucessos, né? Então o PSV tem um trabalho interessante e tem um grupo, obviamente, não tão qualificado quanto outros, mas um trabalho muito interessante. Inclusive, treinador do PSV já encaminhado aí. Encaminhado não, basicamente, quando o Fabrício Romano diz, geralmente acontece. Menos quando ele falou que Felipe Anderson ia acertar com a Lazio. Olha aí, pronto. Foi aí. O Palmeiras fez ele errar. Na verdade, não com a Lazio, né? Com a Juventus. Sim, com a Juventus, né? Ele atualmente está na Lazio, né? E aí acertou com o Verdão, o abacate maluco elétrico da Pompeia. O treinador do PSV será o substituto de Klopp no Liverpool. Como é o nome dele, você lembra? Não, eu sei que começa com A só. Eu sei que ele é careca. É careca. E eu tenho medo dos carecas que trabalham na Holanda. Falta eu trabalhar na Holanda. É porque o Ten Hag trabalhava lá na Holanda, no Ajax, foi pro Manchester United, meu Deus do céu. Mas também, se botar o Guardiola no United, não vai, né? É foda. E o Atlético de Madrid é uma equipe que, obviamente, não vive grandes momentos assim. Foi ofuscado até mesmo pelo Girona no Campeonato Espanhol. Mas também impôs muitas dificuldades o Borussia Dortmund, que é uma equipe que antigamente falava assim, não, a gente não quer disputar nada não. Sabe sabe aquela visita quando chega em casa?
Você fala assim, você quer um bolinho, você quer um café, você quer alguma coisa? Não quero não. Esse era o Borussia Dortmund, sabia? Gente, só pra fazer uma correção, não é o treinador do PSV, é o treinador do Feyenoord, tá? Ah, você errou? Slot. Errei. Então, aproveita aqui. Eu sabia que era algum dos dois. Eu vou até bota aí campeonato holandês, só pra ver se o PSV é realmente o campeão, porque a gente, às vezes, nem sempre a gente tá inteirado do holandão. É verdade. Aí vem aqui em classificação. E é o PSV, líder de 9 pontos de diferença. Então eu estava certo. 103 gols marcados. Porra, bicho. Mas o Feyenoord faz uma grande campanha. Também. 75 pontos. E tá aí bem encaminhado aí. E o Ajax, meu Deus. Ajax na 5ª posição. É o Cruzeiro, né? Tá foda o Ajax. Tá difícil. Mas assim, em relação ao Borussia Dortmund, é aquela equipe que sempre estava assim, focada em vender seus jogadores, de fazer ali o seu pezinho de meia. Aí mudou ali o executivo de futebol, o diretor de futebol, e trouxe uma mentalidade mais assim, não, a gente quer títulos. A gente já viu isso na temporada passada, com ele chegando nas quartas de final da Champions League. E agora está chegando nas semifinais. Obviamente, os adversários que pegou facilitou esse caminho. Mas, querendo ou não, é uma equipe forte, é uma equipe interessante, tem bons jogadores, tem o Sebastian Haller, tem outros jogadores como o Sabitzer. O Sabitzer tá jogando muito bem. Então é uma equipe ali que tem uma coesão, porque são jogadores que jogam há um tempo interessante. Até o Sancho, né, voltou a jogar bola também. Exatamente. Perdeu o Bellingham, mas sempre tem ali peças de reposição. Tem o ADM jogando muito bem. Então são ali... é uma equipe coesa e é uma equipe que pode atrapalhar a vida do PSG, que é uma equipe que eu diria que apoiou tanto que talvez só agora está reencontrando seu caminho, investindo em jogadores jovens, investindo no trabalho do Luiz Henrique, investindo em jogadores, colocando, por exemplo, o Vitinha sempre em campo, o como é que é o nome dele? Zemery, aquele jovem lá, ele tem 16 anos. Acho que deve ser isso, Zemery mesmo. Zemery, né? O nome dele é um pouco... eu sei que é 2 nomes, assim. Mas também jogadores como o próprio Soler, como o próprio Mbappé jogando muito bem. É uma equipe que está se reestruturando. Essa aqui é Zaire Emery. Zaire Emery, eu sabia que era algo parecido assim. 18 anos de idade. 18, bem jovem. Ele é francês, não é? Isso. Então, assim, é uma equipe que passou por muitos perrengues e agora vive um momento muito bom, né, Ramon? Não, é exato. E conta com um dos melhores jogadores. Obviamente, sem falar dessa polêmica do Mbappé, né? Não, mas assim, é incrível que apesar de toda essa polêmica da saída do Mbappé e tudo mais, o Mbappé quando entra em campo, geralmente ele sempre incorpora aquele espírito maldito dele dos maiores futebolistas da atualidade. Não à toa que ele tá aí, pelo menos top 3 para conseguir. Tá, e principalmente porque, assim, muitos gols, mais de 40 gols já na temporada. Chegou nas semifinais com a equipe do PSG, inclusive é um dos artilheiros da Champions. Acho que é 40 participações em gols, não? Deve ser alguma coisa assim. Assistências com gols. Deve ser algo assim. Mas assim, só perde pro Kane, se eu não me engano. O cara assim, é um puto, né? Eu não posso nem falar mais... Assim, eu falo mal que eu não gosto dele, mas... enquanto jogador... Eu diria que se ele ganhar uma Champions com o PSG... Eu acho que ele... Ele alcança já um patamar na carreira dele. Ele alcança um patamar muito grande. Campeão de Copa do Mundo. Ele não... Eu diria... Título inédito pela... Aí que tá o ponto, Ramon. Eu diria que na primeira Copa do Mundo que ele foi campeão, ele não era o principal jogador. Porque era o Griezmann ainda, em 2018. Eu acho que, assim, o Griezmann foi muito importante, mas, assim, o Mbappé, acho que ele foi o grande nome daquela seleção, na Copa. De 2018? 2018. Você acha mesmo? Eu acho, porque, assim, é muito emblemático as partidas que ele resolveu. Na final, ele marca gol. Na partida contra a Argentina, que foi uma das grandes partidas, ele acabou com o jogo. Aí é 2022. Não, 2018. 2018, nas oitavas de final. Né? Não, nas oitavas de final. Não, foi? Foi. É porque eu falei. Mas as bolas. Nas oitavas de final de 2018 contra a Argentina. É porque foi 4-1, né? Ele não acabou com o jogo. Foi 4-3. Foi 4-1. 4-3. Aquele jogo foi 4-3? 4-3. É porque foi 4-1, depois a gente ainda fez 2 gols. Não. O Di Maria faz um gol primeiro, sai na frente. Você tá trocando as bolas, Ramon. Não. Aí a França vira a partida. Chega a fazer, se eu não me engano, acho que 3-1. Aí a Argentina faz 3-2, a França faz 4-2 e depois faz um 4-3 a Argentina. Foi alguma coisa assim. Acho que não chegou a fazer 4-1, não. Eu acho que foi 4-1, não? Não. Aí, ó.
A Argentina ainda chegou a virar o jogo. 1x0. A Argentina virou o jogo. Ah, tá. A Argentina virou o jogo, fez 2x1. Não, fez 2x2. 2x1. Aqui, ó. 48. Não, 2x1, 2x2. Então, 2x2. Aí vira o jogo com o Mbappé duas vezes. Aí faz 4x2 e depois a Argentina diminui. Foi nesse o gol do Pavard. O gol do Pavard, que ele pega assim de voleio. Sim, bem lembrado. E nessa partida, o Mbappé, além de fazer 2 gols, ele sofre um dos pênaltis, né? Não, eu diria que na Copa de 2018, o Mbappé, ele não era o melhor jogador da Espanha, da França, mas ele foi o melhor jogador. Assim, ele foi o destaque, eu acho que assim. Melhor dizendo, porque eu acho que teve, por exemplo, a Copa do Mundo do Varane foi muito boa, a do Griezmann foi muito boa, e o Griezmann, na minha opinião... A do Pogba também foi muito boa, muito boa também. Eu acho que o Griezmann, ele chegou como craque. Ele chega até mesmo como craque porque ele foi o craque da Eurocopa, né? Sim. A Eurocopa que a França acabou perdendo para Portugal em 2016. E já em 2022, o Mbappé chega como principal nome, eu diria que ofuscado pelo Benzema, porque o Benzema fez todo esse trâmite aí. Ele não jogou a Copa, mas ele participou de todo o trâmite assim, que levou até a Copa. Sim. Não à toa que a França chegou como uma incógnita muito grande, porque o Benzema não estava ali para jogar. Né? Eu acho que o Mbappé foi ofuscado pelo Benzema, mas no geral ele era o melhor jogador. Só que eu diria que ele não foi o melhor jogador da França. Eu acho que ele fez uma final extraordinária, mas eu diria que o Griezmann fez uma Copa do Mundo acho que tão mais boa. Regular, acho que foi o Griezmann na Copa. Então, exatamente. Porque o Mbappé assim, ele fez porque o Mbappé partidas. ele não fez uma Copa no geral. Então, assim, teve algumas partidas que ele se destacou muito. E a Copa do Mundo ali alçou ele. Teve alguns jogadores que ele destacou muito, assim, que ele decidiu as partidas, mas assim, que foi regular, que acho que de todas as partidas do início ao fim, que ficou ali naquela média 8, 9, Tchouaméni foi muito bem também. O Griezmann, né? Exato, também. Então, assim, acho que a gente já pode, se o Mbappé chegar numa final e ganhar, fora a narrativa, né? Exato. Ia ser fantástico, assim. Ia ser fuderoso. Principalmente um jogador que vai jogar no Real Madrid depois. Exato. E aí chegaria também grandão, viu? No Real, chegaria no grandão. E de Europa League, hein, Ramon Araújo? O que a gente tem? No Europa League... Não, os palpites, esquecemos dos palpites. Ah, sim, os palpites. PSG ou Borussia, vai? Eu acho que quem vai passar pra final vai ser o PSG. Concordo. E do outro lado eu acho que vai ser o Real. Eu acho que vai ser o Bayern. Está aí feito, vamos ver no que vai dar. Com certeza. A gente tem que discordar um pouquinho. Exato. Mas falando de Europa League, a gente tem, claro, acho que a grande sensação do ano é o Bayer Leverkusen, que chega para enfrentar, meus amigos, nada mais nada menos do que a Roma. A Roma, que também tá muito bem na Europa League, tá? Na Europa League. Muito League. Não tão bem assim no campeonato italiano. Exato. Mas assim, depois da saída do Mourinho, né, o De Rossi, que é ídolo da Roma, assumiu. E assim, tem feito um trabalho muito bom, tá? Alguns jogadores, assim, cresceram muito de produtividade com o De Rossi, né? Acho que o Dybala já vinha muito bem com o Mourinho, mas acho que o Dybala voltou a ser uma daquelas peças fundamentais no futebol. O Lukaku tá jogando lá também, né? O Lukaku tá muito bem também. Então a gente tem jogadores que são importantes, que estão voltando a jogar muito bem com o De Rossi. E que credencia também a Roma nessa fase, apesar de não chegar como favorito. Acho que o franco favorito, principalmente pela temporada que tem feito, é o Bayer Leverkusen. E até mesmo agora, com foco só na Europa League, porque enquanto o Bayern estava jogando na Europa League, estava dividindo muito foco com a Bundesliga. Só que a Bundesliga agora está garantida, meus amigos. E aí o foco do Bayern vai voltar todo para a Europa League, que é um objetivo que o Xabi Alonso já falou que quer conquistar. O Bayer Leverkusen, a gente está devendo esse programa especial pro Bayer Leverkusen, esse bloco especial pro Bayer Leverkusen, e a gente vai falar, obviamente, quando essa equipe for ganhar a tríplice coroa. Exato. Tríplice coroinha, eu diria, né? Porque exatamente. pode ganhar a Europa League. E eu diria que, Ramon Araújo, que essa equipe do Bayer Leverkusen, ela vai chegar com a missão, obviamente, de se superar, porque, querendo ou não, essa equipe ainda não tem experiência europeia num âmbito muito grande, assim, como fases finais ou Champions League. Mas como a equipe vive um nível tão alto de futebol, num momento tão incrível, da equipe simplesmente não perder, cara. O time não perde. O time chega perdendo nos acréscimos e faz um gol e empata. É foda. Como aconteceu de novo agora contra o Stuttgart. Tá perdendo de 2-0, foi lá e recuperou. É foda. Então, assim, o Bayer Leverkusen é essa equipe que tem muito a mostrar. E eu acho que ele vai levar vantagem
contra a equipe da Roma, eu diria. Exato. Já na outra chave, a gente vai ter Atalanta e Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille não faz uma boa campanha no campeonato francês. É uma equipe que eliminou o Benfica nos pênaltis, também passou pela equipe do Villarreal nas oitavas. Chega agora para enfrentar um Atalanta, que o Atalanta vem muito forte, vem muito bem no campeonato italiano e eliminou o Liverpool, né? Exatamente. E é por isso que eu coloco a Atalanta principalmente como uma das favoritas na verdade, favorita para esse confronto. Então a gente pode ter aí uma final Atalanta e Bayer Leverkusen, na nossa Exatamente. opinião. Eu acho que, na minha opinião, vai ser isso. Até porque, só para colocar aqui um detalhe, uma equipe que consegue fazer 3-0 no Liverpool em Anfield, meus amigos, é uma equipe para você abrir o olho e ficar atento, tá? Não é qualquer equipe que consegue meter um placar como esse dentro de Anfield. E aí, isso credencia demais a Atalanta, principalmente para essa reta final de Europa League. Já na Conference, agora passando para a última, a gente vai ter duelos interessantes. Teremos Aston Villa e Olympiacos de uma chave e Fiorentina e Clube Bruges da outra. O ponto aí é o Aston Villa é favorito nesse cenário, mas obviamente a gente sabe como as equipes inglesas muitas vezes têm dificuldades em ganhar essas competições europeias. Sim. A gente teve o West Ham no ano passado, mas geralmente muitas equipes acabam tropeçando nessas competições, como até mesmo o próprio Liverpool, sim, tropeçando na Europa League, sendo que era um dos grandes favoritos ao lado do Bayer Leverkusen. Então, a gente pode ter ou não esse tropeço do Aston Villa, mas eu diria que contra o Olympiacos, uma equipe da Grécia que não faz parte do grande ciclo europeu, sim, acho que dá essa vantagem para a equipe inglesa. Então, é favorita. Fiorentina e Clube Bruges. A Fiorentina não vive uma grande fase, perdeu o Arthur Cabral, né? Exato. Mas ainda tem o Jovic lá no elenco da Fiorentina. Eu diria que a Fiorentina depende do momento do Clube Bruges, né? Acho que se o Clube Bruges é da Bélgica, se ele tiver numa boa fase, assim, talvez for um elenco mais experiente, pode complicar um pouco mais o cenário da Fiorentina. Lembremos que na Champions League o Clube Bruges, inclusive, dificultou bastante para o próprio Manchester United, né? Mas quem não dificulta o Manchester United? Mas assim, lembremos que nós tivemos grandes partidas aí entre Clube Bruges e Manchester. Salvo engano, teve alguma que, se eu não me engano, o Clube Bruges chegou a ganhar do Manchester United e tudo. Um jogo que teve umas falhas bizarras do Onaná. E acho que foi. Se não foi vitória, foi empate, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que foi uma coisa bem bizarra. O Onaná cometeu assim umas falhas que, bens a Deus. Então eu diria, eu apostaria aí, eu aposto na Fiorentina. Não, eu aposto. Acho que a final aí vai ser Aston Villa e Fiorentina. É isso, né, Ramon? Vamos mudar de assunto para encerrar esse programa, maravilhoso? Vamos embora. É isso, meus amigos. Muito obrigados, muitos obrigados para todas as pessoas que assistiram até aqui. Se você assistiu até aqui, eu sei que meus queridos amigos Iago, Tainan, a galera toda da diretoria da Luta Livre tá aí, né? Nosso querido amigo Biel Soares, todos acompanhando até aqui o programa. Eu quero saber de você a mensagem final. A palavra do dia vai ser... cara, eu quero usar essa. Duas palavras. Duas palavras? Everton Cabaré. Pronto, queremos Everton Cabaré aí nos comentários. Então, eu peço aí a vocês que acompanham até aqui o final, deixa aí o seu comentário, o que você achou do episódio, o que você quer aqui que a gente comente, fale sobre o programa. A gente está aberto a sugestões, queremos o seu posicionamento. Deixa aí nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube, que a gente vai ler e comentar aqui no próximo episódio. Exatamente. Semana que vem temos mais um podcast Mais Fute, como sempre. E até a próxima. Um abraço para todos.